Já de volta aqui com Lívia Pessoa para comentarmos os destaques do dia de política. Oi, Lívia, boa tarde. Boa noite. Boa noite, Aline, a você. A gente se vê o dia inteiro, né? É boa vida. A você que está em casa. Bom, e agora nessa tarde, durante a tarde, você acompanhou a posse dos 2 novos secretários municipais de Teresina, né? Isso, ali na Prefeitura de Teresina houve um momento solene, né, em que estiveram várias autoridades, inclusive, tanto de âmbito estadual quanto municipal, para que o deputado estadual Bessá Filho e também o vereador de Teresina, Aloísio Sampaio, assumissem novas pastas dentro da gestão. Bessá Filho na Secretaria de Meio Ambiente e Aloísio Sampaio na SDU Sul, com a presença do prefeito, a assinatura, inclusive, e alguns detalhes de como serão os próximos passos da gestão. O deputado estadual Bessá Filho substitui o agora ex-secretário Aloísio Sampaio na pasta do Meio Ambiente. Já Aloísio Sampaio assume a SDU Sul no lugar de Aldo Gil, que, de acordo com o prefeito Silvio Mendes, deixou o cargo por decisão pessoal. O deputado Aldo Gil resolveu cuidar das coisas dele, dos seus bens, né, lá em Picos, e é preciso compreender isso. Eu aceitei, porque ele tem razão. É preciso. Tem gente que cuida do que é seu, tem gente que cuida do que é dos outros. Aqui na prefeitura a gente cuida do que é dos outros. Precisa ter isso como o mais importante. A dedicação, porque cuidar do que é dos outros, você tem muito mais cuidado do que quando a gente cuida do que é nosso. Na nova função, o vereador Aloísio Sampaio afirma que vai iniciar um mapeamento detalhado das demandas da Zona Sul de Teresina, em parceria direta com o prefeito. Desafio importante, porque nós estamos passando por um momento econômico muito difícil em Teresina, mas nós confiamos na liderança do prefeito Silvio Mendes e nós estamos aqui para executar essa missão. Já Bessá Filho reconheceu os desafios da Secretaria de Meio Ambiente, principalmente diante das limitações orçamentárias, mas destacou que pretende colaborar com eficiência, especialmente no que diz respeito à coleta de lixo na cidade. Tenho certeza, por eu estar hoje na secretaria, que tem também a digital do meu partido, da pessoa do senador Ciro Nogueira, ele será uma das pessoas que irei recorrer para nos ajudar com recursos da Secretaria do Meio Ambiente. Depois da solenidade, o prefeito Silvio Mendes destacou as prioridades da gestão de cada uma das pastas, dentre elas a arborização da cidade de Teresina. Todos os aspectos, seja a poluição do ar, poluição do chão, o crédito de carbono, a arborização, tem muita coisa para fazer, né? O que for possível deve ser feito, né? Precisa contar com a equipe, que ele consiga seduzir a equipe do meio ambiente para fazer mais e melhor do que tem sido feito. As mudanças reforçam a presença do Progressistas em setores chaves da gestão municipal, em um momento que a reorganização administrativa e a contenção de gastos é prioridade. O evento foi marcado por muitas autoridades políticas do Piauí, do Executivo e Legislativo estadual e municipal. Presença forte, então, do Progressistas, que é um aliado de primeira hora do prefeito Silvio Mendes, que é do União Brasil, reforçada agora mais ainda nessas 2 pastas, né? Isso, Aline, houve um pequeno jogo de cadeiras, tanto na Assembleia Legislativa quanto na própria Prefeitura, como também na base aliada ao Progressistas. Na Assembleia, com o retorno de Aldo Gil para o cargo enquanto parlamentar, no caso, Bessá Filho teria que deixar a Assembleia. Então, Dogem Félix, ele permanece na Assembleia Legislativa do Piauí enquanto suplente de deputado, assumindo um cargo, e Bessá Filho vai para a SEMAN, a Secretaria de Meio Ambiente. E nesse caso também se reestrutura uma ideia de como que será o próximo ano, porque se fala bastante como o número de deputados estaduais do Progressistas que foram eleitos em 2022 sendo 8 ou sendo 7, como que será essa manutenção devido a algumas mudanças na estratégia. Então são muitos pontos que ainda precisam ser alinhados e que pelo menos reforça justamente essa nova base eleitoral para alguns e também um novo momento da gestão do prefeito Silvio Mendes com esse reforço de aliança. Bom, lá na prefeitura também foi esclarecido um problema que aconteceu hoje, que foi o primeiro dia para a inscrição
de famílias com renda mensal de até R$ 2.850 e com o CAD único atualizado, né, no processo do Minha Casa Minha Vida, para ter direito a uma casa, um apartamento, uma moradia no Minha Casa Minha Vida. Só que nesse primeiro dia, Lívia Pessoa, houve um congestionamento no site, travou geral, ninguém conseguia mais fazer esse cadastro. E hoje a Prefeitura foi explicar que resolveu o problema. Isso, Aline, a expectativa da gestão, das pastas como a Secretaria de Planejamento, também a Prodater, faz a articulação dessa habitação no município, esperava-se que pelo menos houvesse 40 mil inscrições durante todo o período de inscrição, que vai até o dia 8 de junho. No entanto, só hoje, nos primeiros 10 minutos, tiveram 4 mil inscrições. Até o momento, pelo que foi dito pelos técnicos e comandantes das pastas, existem pelo menos 40 mil inscrições já no primeiro dia. Então, foi o motivo do congestionamento, mas de acordo com eles também, já antecipando um pouquinho da coletiva que a gente vai mostrar agora, vai dar tudo certo, aqueles que se inscreveram vão poder participar dessa seleção e foi explicado melhor durante o evento na Prefeitura. Na verdade, nós não temos um problema. Então, assim, o sistema funcionou adequadamente e está no ar e está operando. No entanto, baseado no déficit habitacional de Teresina, que são de 30 mil casas, nós estimamos que nós teríamos nesses 3 dias de cadastro, aproximadamente 30 a 40 mil cadastros. No entanto, na primeira hora, nós já tínhamos passado de 20 mil cadastros. O sistema ele recebeu os cadastros, foi colocado uma fila de envio de confirmação por e-mail, só que nós planejamos 3 mil e-mails por hora, esperando que nós teríamos 3 mil no máximo por hora. Todo mundo se cadastrou hoje, até mais ou menos 2 horas da tarde, nós já tínhamos 45 mil cadastros, que era o que nós esperávamos para os 3 dias de cadastro, foram ocorrer todos agora pela manhã. E os e-mails estão sendo enviados. O sistema tem uma fila de e-mail, todo mundo que conseguiu se cadastrar está recebendo esses e-mails. Eles, até o final do dia todo mundo irá receber. Agora à tarde nós mudamos, nós acrescentamos, alteramos a capacidade do envio de e-mails para 8 mil e-mails por hora. Então isso deve suprir todo mundo que se cadastrar hoje, ainda hoje receberá os e-mails. As inscrições, elas vão até o dia 8. Então, começou hoje, 8 horas da manhã, que é dia 2, e vai até o dia 8, que é domingo, à meia-noite. A unidade habitacional vai ser para o grupo familiar, é para a família. Então, são 1.008 unidades habitacionais, portanto, 1.008 famílias que serão selecionadas nesse universo até agora de mais de 40 mil. Para se inscrever, tem alguns critérios: ser maior de 18 anos, ou então emancipado, ser residente do município. Por exemplo, se tiver gente que está inscrito no CAD único em outro município, vai ser eliminado, porque tem que ser residente do município de Teresina e está inscrito no CAD único do município de Teresina, né? Tem a questão também da renda, que a renda é no máximo 2.850 para o grupo familiar, né? Então, se tiver pessoas da família que somando a renda ultrapassa esse valor, também vai ser eliminado. Para você ver, né, a quantidade de pessoas em busca da sua moradia própria foi tanta que congestionou o site da Prefeitura. E, Aline, também um ponto importante que a gente pode destacar é que vai ser uma quantidade ainda maior de inscrições, né? Estima-se que pelo menos 60 mil pessoas se inscrevam nesse projeto, e eu questionei a secretária se existiria um cadastro reserva, se ficaria ali como um banco de dados para um próximo momento, para uma outra seleção de moradias. E foi dito que sim, que seria sim feito um certo tipo de banco um banco de informações para fazer esse monitoramento de pessoas que precisam de moradia em Teresina, que precisam dessa assistência do Poder Municipal e que no próximo momento pode ser utilizado como um critério de escolha, sim. Foi uma tarde de eventos na Prefeitura de Teresina, tanto de posse como dessa coletiva sobre o Minha Casa Minha Vida, e uma tarde que reuniu também muitas autoridades, né? A gente estava falando há pouco das autoridades das presenças, né, partidárias, reforçando a parceria entre a Prefeitura de Teresina, né, o prefeito e sua base, e a deputada Gracinha Monsanta estava lá, deputada estadual pelo PP. A Lívia aproveitou para falar sobre alguns assuntos, como a aproximação, né, junto ao MDB, a base do PP, enfim,
Vamos ouvir um pouco do que ela falou para a gente. Felizmente, se perdeu, Deus ilumine que se encontre, porque não foi para isso que a gente ajudou, nem avalizou e nem deu o nome. A gente avalizou para que Parnaíba fosse uma cidade rica, próspera e feliz, e jamais uma cidade com perseguição, com mesquinharia, com toda hora envolvida em grandes escândalos e com 5 meses de nada, vezes nada, vezes nada, vezes nada, e rifando uma cidade. Tudo contra o que foi pregado. Então eu também não posso aplaudir algo que está totalmente contra o discurso que foi pregado. Então foi uma traição não a Gracinha, foi uma traição ao povo parnaibano, que é que a gente fala. Você entra na sede do MDB, do lado direito o grande painel nunca foi retirado, mesmo o Mão Santa tendo saído, o grande painel à direita é de toda a história pública do ex-prefeito Mão Santa, ex-governador, ex-senador. Então, ali é uma casa que acolhe os princípios do Mão Santa, a grande maioria nasceu daí. E nada acontece por acaso, as conversas estão se adiantando sim. Está definido? Não, eu também teria dito não. Mas são caminhos que sim, agora podem ter certeza, nunca vão ser tratados às escondidas, nem de portas fechadas e nem sem ninguém saber, porque a gente não precisa disso. A gente é tranquilo, conversa com o povo, dialoga com o povo. Agora a gente não, fica difícil ficar num partido que do mesmo partido está acolhido quem traiu a sua mais fiel escudeira e o seu melhor que mais fez por nossa cidade. Muitos assuntos, né, que envolvem aí a deputada Gracinha Mão Santa, especialmente após o imbróglio que aconteceu aí, o racha entre ela e o prefeito da cidade de Parnaíba. Com isso, trinca-se também a relação com o partido dela, relaciona-se também uma aproximação maior com o MDB. Ela estava explicando tudo isso e o presidente do partido, do Progressistas, estava lá também, né? Isso, o presidente estadual Joel Rodrigues esteve na solenidade e comentou sobre a permanência de Gracinha Mão Santa no Progressistas e também como que será o futuro dessa chapa proporcional para o próximo ano. Já começamos até a trabalhar, inclusive na semana passada, segunda-feira, nós já realizamos a primeira reunião com os nomes dos deputados e os possíveis pré-candidatos já do Progressista, né? Trazemos nomes aí, uma possibilidade real do deputado Gessivaldo vir a ser candidato pelo Progressista. A escolha das pessoas, não cabe a nós, progressistas, ter que determinar o que A ou B tem que fazer. Aguardar o posicionamento da deputada, temos todo o desejo do mundo que ela se mantenha aqui no Progressista, é até o local mais fácil também para sua própria eleição, temos esse reconhecimento pela contribuição também que ela dá e deu ao partido, como queremos também a manutenção no partido do prefeito Francisco Emanuel. Não dá para a gente entrar nessa discussão interna de Parnaíba e deixar claro qual o interesse do Progressista em dividir na segunda maior cidade do Piauí, a sua força política, interferir em decisões locais. Não é de interesse nosso, por isso torcemos aí para, pelo menos, já que não há um entendimento entre os líderes, mas que haja uma manutenção dos dois no Progressistas. Bom, o que está acontecendo nesse momento, na verdade, está deixando até um clima de saia justa, né? Um pouquinho, Aline. É uma situação muito complicada para ambas as partes, porque Gracinha Mão Santa, por mais que ela tenha raízes, não necessariamente vindas dela, mas muito da família e do grupo político no MDB, pela história que Mão Santa possui dentro do partido, ainda assim ela também consolidou muito a imagem dela no Progressistas, enquanto parlamentar, enquanto deputada estadual. E, da mesma forma, o Progressistas também se utilizou muito dessa aliança com o litoral por meio da imagem de Gracinha Mão Santa. Então, acaba sendo muito dependiosa essa relação e que exige muito diálogo para que não seja uma ruptura traumática, como ocorreu, por exemplo, com Marden Menezes. Então, existe uma necessidade de diálogo. Acredito que, pela forma em que vem sido falada, tenta-se ter o mais sutil possível essa ruptura, mas ela existe. Já existe um encaminhamento muito a longo prazo e a curto prazo também da deputada Gracinha com o MDB, tanto em convites como em fotos com o governador Rafael Fonteles, com o pré-candidato a deputado federal Zé Santana, que é do PT, mas que é da base ali, que conversa também com todos. Então, assim, são caminhos que já estão, de certa forma, traçados. O que pondera-se agora é como que vai ser essa finalização, se vai ser traumática ou se vai ser mais amigável, litigiosa ou não, tem tudo para acontecer, aparentemente.
Bom, já que a gente está falando aí de organizações, né, de estratégias e de base aliada, a gente também não pode deixar de tocar no assunto de como está a base do governador Rafael Fonteles, que tem partidos importantes que também ainda precisam se ajustar. Isso, Aline, o governador retorna de uma viagem muito importante em nível estadual e também nacional no Oriente Médio, mas já tem demandas internas aqui das siglas que compõem o seu time para o próximo ano, dentre elas o PSD, e fala-se bastante sobre como que vai ser delimitado esses espaços. E hoje o deputado federal Júlio César, que tem pretensão de ser candidato ao Senado pela sigla, falou sobre o assunto, destacando justamente essa importância de uma aliança sólida dentro da base governista. O presidente, eu já tive uma reunião com ele e o Rafael. Ele deu total liberdade, então ele não vai interferir. Qualquer que seja a opção, ou a coligação, ou a participação na chapa do partido, aqui no Piauí é a chapa do Rafael. Bom, então assim, em nível nacional, o PSD tem um direcionamento, aqui, nível estadual, ele tem outro direcionamento, está liberado, mas ainda precisa de alguns ajustes, né? Como a gente falava no começo. Isso, Aline. Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, ele é um animal político nacionalmente, ele transita muito bem em todos os lados, mas qual é o objetivo, pelo que a gente pode perceber em nível nacional? É fazer com que a sigla cresça. Então, ele tem esse objetivo que tende para a oposição. Mas, de acordo com a fala do presidente do PSD e também deputado federal Júlio César, existe uma certa independência no estado do Piauí, até porque é um partido da base, não faz sentido, pelo menos nesse momento, um rompimento traumático ali, ou até amigável entre o governo com eles, uma meta fazer com que haja essa manutenção para o próximo ano, visando a chapa federal. São análises em alguns capítulos do dia e eu te agradeço muito por ter trazido para a gente, contado essas histórias. Obrigada e até amanhã. Eu que agradeço, Aline. Até amanhã. Espero vocês.